Olá, sou Erivan Sampaio Carneiro e hoje nós vamos falar sobre a Lei de Coulomb. Sabemos que quando corpos estão eletricamente carregados, representados aqui por esses sinais de mais e de menos, ao aproximá-los, eles se atraem ou se repelem, dependendo do sinal das cargas envolvidas, de modo que cargas com sinais diferentes se atraem. Está aqui a setinha representando a força de atração entre essas cargas. E se esses corpos estão eletricamente carregados com cargas de sinais iguais, elas se repelem. Está aqui representado por essas setinhas de mesma direção, mas sentidos opostos. A intensidade e direção dessas forças de interação dos corpos é a mesma. No entanto, o sentido é oposto. Isso é válido devido a que está atuando o princípio da ação e reação. Não se sabe bem o porquê isso ocorre. Aceitamos porque a experiência mostra que a natureza é assim. Essa força de atração ou repulsão entre essas cargas elétricas é chamada de força eletrostática. E a lei que permite calcular essa força é chamada de Lei de Coulomb. A Lei de Coulomb é o objeto de estudo dessa aula. Já já chegaremos a ela. A lei que calcula a força de interação entre as cargas recebe o nome de Lei de Coulomb em homenagem a Charles Augustin de Coulomb, físico francês que nasceu em 1736 e faleceu em 1806. Coulomb chegou a essa lei utilizando esta ferramenta chamada balança de torção, a qual conheceremos melhor agora. A balança de torção, ela não foi inventada por Coulomb, mas ela foi adaptada para o seu experimento. A balança de torção utilizada por Coulomb consiste basicamente de um fio que sustenta uma haste com duas esferas em suas extremidades. Uma esfera será carregada eletricamente e a outra esfera é só um contrapeso para manter o equilíbrio. Existe uma terceira esfera com a possibilidade de ser carregada, posicionando nesse material condutor um corpo eletrizado. Isso acontecendo, as duas esferas são tocadas e as cargas são divididas igualmente, de modo que a esfera fixa fica com uma carga Q0 e a esfera móvel fica com uma carga Q1. Considerando que essas duas cargas são de mesmo sinal, elas passam a se distanciar e pode ser percebida e medida uma distância que nós vamos chamar de D aqui. Essa força de interação estarei representando aqui, força F, devido ao movimento da carga Q1, surge um ângulo de rotação θ, que eu vou chamar aqui de θ. E o fio sofre uma torção. O coeficiente de torção desse fio é previamente conhecido, de modo que com essas informações é possível calcular essa força de, no caso aqui, repulsão entre essas cargas elétricas.
Percebe-se que essa força é função desse ângulo θ. Coulomb também percebeu que existe uma relação de proporção entre a força elétrica e o produto das cargas elétricas. E além disso, percebeu que existe uma relação de proporção entre a força elétrica e o inverso do quadrado da distância, a distância d que separa essas cargas elétricas, em que a força elétrica de interação entre os corpos, seja atração ou repulsão, é igual a uma constante, K, que multiplica o produto dos módulos das cargas envolvidas, dividido pelo quadrado da distância que separa essas cargas. Essa força elétrica é medida em newtons. A constante, chamada de constante eletrostática, é o famoso 9 vezes 10 elevado a 9. Q1, Q2 são as cargas envolvidas e D é a distância medida em metros. Mas vale lembrar que a força é uma grandeza vetorial. Portanto, ela tem um módulo, uma direção e um sentido. Um vetor é bem representado por uma seta, em que a direção dessa força é a direção da reta em que contém essa, e o sentido dessa força é o indicado por essa seta. A lei de Coulomb foi testada por diversos cientistas em diferentes épocas, mas até hoje não foi negada. Continua válida até mesmo para o cálculo de interações de forças no interior dos átomos, no mundo quântico, onde a física newtoniana não funciona muito bem. Sobre a força elétrica, devemos dizer também que ela é uma força do tipo inverso do quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem duas cargas elétricas interagindo a uma distância d, surge entre elas uma força F. Se você dobra essa distância entre as cargas, a força elétrica fica reduzida para essa quarta parte. De outro modo, se você triplica essa distância inicial. De outro modo, da mesma forma, se você triplica essa distância entre essas cargas, a força elétrica fica reduzida à sua nona parte. Mantendo essa proporção, se você diminui a distância entre as cargas, a força elétrica fica aumentada pelo fator 2. Mantendo essa proporção, se você aumenta, errei de novo. Mantendo a proporção, se você reduz para metade a distância entre essas cargas, a força fica reduzida para a sua metade. Muito bem. Aqui nós temos um gráfico onde está representado. Aqui nós temos um gráfico em que relaciona a distância entre as cargas elétricas e a força de interação entre as cargas elétricas. Pelo gráfico nós percebemos que quanto maior a distância entre as cargas elétricas, menor a força de interação entre elas. Devemos dizer aqui que a força elétrica é uma força do tipo central, ou seja, considerando duas cargas elétricas interagindo, a força que surge em cada uma delas,
atua ao longo da linha que liga os centros dessas cargas. Essa é uma característica da força central. A lei de Coulomb obedece ao princípio da superposição. Ou seja, de modo resumido, se você tem um sistema de partículas, aqui no caso representado por 4 partículas, a partícula Q0, Q1, Q2 e Q3, essas partículas interagem aos pares e de modo independente, de modo que, se queremos calcular a força resultante que atua na partícula Q0, vou representar aqui por esse vetor força. Nós devemos somar as forças que atuam na partícula Q0 devido à interação independente das cargas Q1, Q2 e Q3, ou seja, a força 1, a força 2 e a força 3. Para obter a força resultante que atua nessa partícula Q0, somamos vetorialmente todas as forças que atuam em Q0 devido à interação com as partículas Q1, Q2 e Q3, ou seja, F1 mais F2 mais F3. Vamos agora responder um exercício de fixação sobre a lei de Coulomb. Neste exercício de aplicação da lei de Coulomb, nós temos sobre uma superfície perfeitamente lisa e horizontal, nós temos uma carga Q0 e massa M, e do outro lado nós temos uma carga Q1 também de massa M. As massas das cargas são iguais. A distância entre seus centros está representada por D, e nós percebemos que a carga Q1, sobre ela atua uma força elétrica em direção à carga Q0. Portanto, há uma aceleração nesse sentido e a carga Q1 está em movimento, enquanto a carga Q0 está fixa. Numa segunda configuração desse problema, agora nós temos aquela superfície que era horizontal, apresenta agora uma inclinação θ com a horizontal. Nós queremos calcular aqui qual é a distância entre as duas cargas em que se encontra o equilíbrio. Ou seja, qual é essa distância d', na verdade, d' entre o centro dessas massas, em que a massa móvel não está subindo nem descendo a rampa. Para resolver esse problema, nós vamos usar um sistema de referencial cartesiano em que o eixo x passa pelo centro e aqui nós temos representado o eixo y. Essa carga Q1 e massa m ela apresenta um peso representado por P. Decompondo esse peso na direção dos eixos x e y, aqui nós vamos ter o correspondente PY, e no eixo x nós teremos o correspondente PX. Muito bem, pela geometria do problema nós percebemos que esse ângulo entre P e o eixo y é θ, também é θ, esse mesmo θ. Temos também a informação de que o corpo de carga, o corpo Q1, a partícula Q1, ou melhor, a partícula Q1 está a uma altura A, vou trazer para cá essa informação, uma A minúscula em relação à horizontal, e nesse ponto de equilíbrio, a partícula Q2 está
a essa altura A maiúsculo em relação à horizontal. Então, para calcular essa nova distância entre o corpo Q1 e Q2, de carga Q1 e Q2, nós precisamos de algumas relações trigonométricas. Nós precisamos das informações que Px, ou seja, a componente da força-peso na direção x, é igual a P seno de θ. E Py é igual a P cosseno de θ. Nós sabemos que esse corpo, o corpo de carga Q1 vai estar em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, é porque a força que aponta na direção x é igual à força elétrica, aquela força de atração entre as cargas Q1 e Q2. Então, nós já podemos escrever o seguinte, que Px é igual à força elétrica. Substituindo Px pelo valor obtido, P é o seno de θ, igual à força elétrica. Ou melhor, é igual à constante eletrostática que multiplica o produto das cargas, é a constante eletrostática que multiplica o produto das cargas Q1 e Q0 dividido pelo quadrado da distância entre essas cargas, que agora é d', a distância de equilíbrio entre as forças na carga Q1. Nós podemos representar o seno de θ em termos de A e B. Pela geometria do problema, esse ângulo aqui também é θ, o ângulo correspondente. Aqui nós temos a distância A maiúsculo menos A minúsculo, e a hipotenusa desse triângulo retângulo é justamente d', a distância entre os centros das cargas. Fazendo esse cálculo aqui à parte, o seno de θ é igual, substituindo esse valor do seno na nossa expressão principal. Bom, agora é só desenvolver essa expressão e encontrar o d'. Fazendo o cálculo, encontramos que essa distância de equilíbrio entre as cargas é igual à constante eletrostática, que multiplica a carga ao quadrado, está dividido pela peso dessa carga Q2, multiplicado pela diferença de altura entre essas cargas. Com essa questão, nós encerramos o conteúdo de Lei de Coulomb. Obrigado, pessoal, por assistir essa aula. Em breve nos encontraremos com mais conteúdo. Até lá!